Existe uma linha quase que imperceptível que divide o alegrar-se por ser usado por Deus e a questão de você se vangloriar por ser usado por Deus. Hoje, no texto de Romanos 15, eu vou te explicar sobre o que é isso, lá nas aplicações, ok? Qual é essa diferença e como você perceber se você está se alegrando, como Paulo diz que nós devemos, ou se você está se vangloriando a respeito disso. Então, bora pro texto. Bom, meus irmãos, hoje nós temos aqui o texto de Romanos capítulo 15 e vamos direto para o texto, que a gente tem bastante coisa para tratar aqui hoje. Primeira coisa é a divisão do texto. Bom, eu encontrei aqui essas 5 divisões, poderia ter uma a mais, talvez 2 a mais, ok? Mas eu fiz essas 5 porque eu achei um pouco mais tranquilo de ser feito. Dos versos 1 a 6, nós vemos aqui Paulo citando algumas vezes esses termos, paciência e ânimo. Então é a paciência e ânimo para viver em unidade, certo? Ele está falando ali sobre a vida em unidade. Versículos 7 a 13, ele fala sobre a esperança e o tema sai de paciência e ânimo, vai para a esperança e ele fala sobre nós vivermos unidos. Ele continua falando de vida em unidade, mas os judeus e gentios sendo unidos pela esperança. Versículos 14 a 22, ele fala sobre ele mesmo, né? E aqui eu coloquei dessa forma: Paulo é um mensageiro incansável das boas novas. Ele realmente não para, ele está sempre com este ofício em mãos, está sempre levando o evangelho. Versículos 23 a 29 fala sobre os planos de viagem de Paulo, né? Ele mesmo falando ali dos planos que ele tem para os próximos meses, próximos tempos. Versículos 30 a 33, ele faz alguns pedidos de oração, ok? Vamos lá. Vamos aos termos a observar. Eu achei interessante que aqui, alguém me perguntou por esses dias, mas é sempre somente os termos que se repetem que eu tenho que prestar atenção ou anotar? E na verdade nem sempre. E aqui a gente tem um grande exemplo disso. Como eu falei para vocês, no capítulo 1 ao capítulo 11 de Romanos, Paulo está tratando sobre a salvação. E a gente viu muitos termos sobre salvação, vários. Sobre a salvação de forma doutrinária, né? Ou como a salvação ocorre lá dentro de nós. Agora, do 12 ao 16, Paulo vai tratar a vida do salvo. E a vida do salvo, ela vai ser refletida nas suas ações. E claro, Paulo ensina pra gente lá no livro de Gálatas quais são estas ações. E aqui no capítulo 15, uma coisa que me chamou muito a atenção, não foram termos que se repetiram, mas um conjunto de termos que Paulo usou bastante aqui, que é o fruto ou os frutos do Espírito. Todas aquelas características que ele cita lá em Gálatas 5:22, no decorrer de todo esse texto, Paulo cita 14 vezes essas características em todos esses textos. Então veja, não é que apareceu, por exemplo, amor 14 vezes ou alegria 14 vezes, mas é que dentre os 9 frutos do Espírito ali, frutos do Espírito, apareceram dos 9, 14 vezes de algum deles. Ok? Então, é algo que eu atentei aqui. Por quê? Porque Paulo está tratando da vida do cristão, da vida do salvo. Então, obviamente, ele vai falar que o cristão, o salvo, deve manifestar esse fruto do Espírito. Eu achei isso aqui bastante interessante para a gente atentar. Você chegou a perceber isso aqui nos seus estudos? Na sua leitura, e você chegou a perceber isso aqui? Se você percebeu, coloca aí nos comentários, tá bom? Agora, se você não percebeu, coloca aí, uau! Puxa, eu não sabia disso, não identifiquei isso aqui no texto. Coloca aí nos comentários para eu saber como é que está essa temperatura aí. Bom, e nós temos também os termos sobre a salvação.
Esperança aparece 4 vezes, fé aparece 1 vez, graça 1 vez, boas novas 4 vezes. Então, olha só. Boas novas, deixa eu grifar aqui, e esperança aparecem 4 vezes. Os outros termos aparecem todos 1 vez só. Oferta, né, ou sacrifício. Sacrifício. Livre, crer e paz. Aparecem todos 1 vez. E esperança e boas novas aparecem 4 vezes. Muito bem. Vamos às estruturas no texto. Eu separei uma estrutura em específico que está dos versos 8 a 12. Está lá. Onde Paulo fala de 2 objetivos da vinda de Cristo. Dá uma olhada nisso. Interessante. Coube aqui. Legal. A vinda de Cristo. E ele fala do objetivo da vinda de Cristo para os judeus e para os gentios. Então, a vinda de Cristo para os judeus, na sua vinda, Cristo estava servindo aos judeus. Ele fala isso ali no texto. Releia depois os versos 8 a 12. E ele diz que aos judeus ele mostra a fidelidade de Deus às promessas feitas aos patriarcas. Então, a vinda de Cristo serve para mostrar aos judeus, olha, Deus é fiel, porque Deus prometeu aos patriarcas e ele está cumprindo todas as promessas através da vinda de Cristo. Estão aqui as provas, e ele prova através do versículo 9, que ele cita o Salmo 18:49, e do verso 12, que ele cita Isaías 11:10. Aos gentios, qual era o objetivo da vinda de Cristo? Gerar glória a Deus entre os gentios. E como é que ele faz isso? Mostrando a misericórdia de Deus, salvando também os gentios. A misericórdia no sentido de salvar também os gentios. Quais são as provas disso? Verso 10, ele cita Deuteronômio 32:43. Verso 11, ele cita Salmo 117:1. E verso 12, ele cita Isaías 11:10. Essa é uma estrutura que aparece nesses versículos aqui, ok? Você reparou? Você chegou a reparar esse duplo objetivo da vinda de Cristo que aparece ali no texto? Chegou a reparar isso? Se sim, coloca aí nos comentários também pra gente, ok? Vamos lá. Então, essa é uma estrutura que a gente separou aqui no texto. E agora pontos para pensarmos em aplicações. Algumas perguntas. Vamos lá. Verso 4. Você vai às escrituras quando precisa de paciência ou ânimo? Isso aqui é interessante porque geralmente a gente está impaciente, a gente está para baixo e tal, e a gente não vai para as escrituras. E o texto do versículo 4 diz claramente que as escrituras foram deixadas para nós, para nos dar paciência e ânimo. E a gente, por vezes, não faz isso, né? Fácil fazer isso. Verso 7. Você aceita o próximo como ele é? O texto é muito claro e é interessantíssimo, me fez meditar muito, porque muitas vezes eu não aceito o próximo como ele é. Isso é uma característica humana. E eu fiquei pensando, poxa vida. E aqui o texto é interessante, porque ele fala assim, Cristo aceitou aquela pessoa como ela é. Cristo te aceitou como você é. E por que nós não podemos aceitar o nosso próximo como eles são de fato? Ok? Verso 14. Como você tem ensinado aquilo que já conhece e pratica? O verso 14 diz que a gente deve ensinar. Né? Os romanos já tinham capacidade até para ensinar aquilo que eles conheciam. É isso que Paulo está dizendo. E será que você hoje tem aprendido, que tem buscado aprender mais as escrituras? Você tem ensinado às outras pessoas aquilo que você tem conhecido, aquilo que você tem praticado? Verso 15. Você se incomoda quando está ouvindo algo que não é novo? Paulo fala que é bom a gente relembrar destas coisas que por vezes a gente já conhece. Será que quando chega algum pregador e vai pregar uma mensagem lá que você já ouviu? Já ouvi pregação nesse texto, já até estudei esse texto. Não vou mais ouvir isso não vou mais aprender disso não. Que chato pregar. Será que você se incomoda? Será que você não quer relembrar? Será que você não gosta de relembrar? E o texto diz que a gente deve relembrar, sim, aquilo
aquelas que são as verdades das Escrituras. É sempre bom relembrar, Paulo diz. Verso 17. A alegria em ser usado por Cristo tem se tornado em alguma glória para você? E qual é a diferença disso? Como eu falei lá no começo do vídeo. Você ser usado por Cristo é algo maravilhoso, é algo que gera uma grande alegria em nós. Gera realmente grande alegria. Eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu recebo muitos testemunhos, muitas palavras no WhatsApp, no direct do Instagram, no Telegram. Recebo muita mensagem mesmo dos irmãos falando, olha, que bênção, poxa, tudo que você tem feito tem mudado aquilo que eu conheço das Escrituras, eu tenho aprendido demais as Escrituras e tudo mais, né? E eu fico pensando nisso, né? E quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essa situação na nossa vida, de ser usado por Deus, o que a gente não pode pensar é que aquilo de fato é por nossa capacidade. A gente não pode entender que aquilo é por nossa capacidade, porque de fato não é. De fato não é. A gente tem que entender que uma coisa é nós buscarmos nos capacitar, outra coisa é que aquela capacidade cause alguma coisa na vida das pessoas. E quando ela causa algo na vida das pessoas, eu busco me capacitar. Estou estudando. Você está estudando aqui, está se capacitando. Mas quando esta capacidade causa algo dentro de alguém, não é porque a minha capacidade é muito boa, mas é porque Deus usou esta capacidade e aplicou lá no coração daquela pessoa. E uma forma muito clara de a gente perceber isso é, por exemplo, e se a pessoa, depois de um tempo, ficar brava com você, nunca mais quiser nada, nunca mais quiser nem olhar na sua cara, você vai se sentir magoado. Se você se sentir magoado é porque você tornou aquela sua utilidade para Deus, tornou em glória para você. Pois é. Por quê? Porque quando você quer um reconhecimento, quando você deseja um reconhecimento, aquilo se tornou em glória para você. E aí, se a pessoa foi ingrata, se a pessoa depois ficou brava com você, nunca mais quis falar contigo e tal, é porque aquilo se tornou em glória para você. E não porque você, de fato, se alegrou por ter sido usado por Cristo. Será que também você só se sente alegre por ser usado por Cristo quando você recebe esse tipo de retorno? Esse tipo de fala? Olha, nossa, que bênção que você fez. Por exemplo, já teve vezes de eu fazer vídeos ou de eu fazer lives, hoje não é o caso, mas já teve vezes de eu fazer alguma coisa e, por exemplo, ter uma assistência de, 5 pessoas, 10 pessoas. Já teve vezes de eu dar aula para uma pessoa. E aí? Eu fiquei alegre por ter sido usado por Cristo? Ou será que eu queria 10, 15, 20, 100, 200, 1000 pessoas me ouvindo? Percebe que é muito tênue a linha. E para isso a gente precisa pedir que o Espírito de Deus sonde o nosso coração, porque Ele sabe esquadrinhar o nosso coração, e a palavra de Deus ela é apta para discernir aquelas coisas mais difíceis, é o que diz Hebreus 4:12. Por isso que a gente precisa estar sempre nas Escrituras, sempre na palavra de Deus. E agora, uma última aplicação, e é uma aplicação que eu vou te falar como você pode fazer ela exatamente agora. No verso 20, a pergunta que surge para a gente é: será que você anuncia Cristo onde nunca se ouviu falar de Cristo? Paulo fala isso, olha, eu tento anunciar onde nunca se ouviu falar de Cristo. É por isso, inclusive, que ele fala, né? É por isso que eu ainda não fui ter com vocês. E eu quero te dar essa oportunidade. Aqui embaixo você tem informações a respeito de uma missão que o projeto A Bíblia Simples contribui e apoia, que é um projeto no Moçambique, através do pastor Anselmo, da Atija, sua esposa e toda a sua família. Eles fazem um trabalho realmente maravilhoso lá, de evangelização, de discipulado. Para você ter uma ideia, a filha deles, de 13 anos, está com uma célula
com mais de 50 pessoas em uma comunidade, um vilarejo. Ela anda mais de 50 minutos para chegar ao vilarejo, anda a pé, mais de 50 minutos para chegar ao vilarejo para pregar a Cristo para outras crianças e adolescentes. Olha que demais. E você tem a oportunidade, são pessoas que nunca ouviram o Evangelho, e você tem a oportunidade de contribuir com esta obra. É só você dar uma olhada aí nas informações abaixo, tem um Pix, você pode fazer o depósito, e o depósito é para o projeto A Bíblia Simples, tá? Os dados que estão ali é para o projeto, mas 100% desse valor é enviado para eles, tá bom? Que Deus te abençoe. Faça aí a sua doação para o projeto. Eles também fazem projetos sociais, né? Dão às comunidades condições de subsistência, ok? Deus te abençoe. Deixe que Deus te use também nesta obra de anunciar a Cristo onde nunca se ouviu. E até amanhã no nosso encerramento com Romanos capítulo 16. Deus abençoe. Poxa, e se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.